Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de bioquímica falando sobre os compostos orgânicos. Vimos nas aulas anteriores água e sais minerais formando então os compostos inorgânicos. A grande diferença que nós vamos perceber daqui adiante é que os compostos inorgânicos não apresentam, por exemplo, carbono na sua estrutura. Entretanto, quando nós vamos falar sobre os compostos orgânicos, nós vamos encontrar não só carbono, como também ligações entre carbono e hidrogênio. Qualquer dúvida, voltem nas aulas anteriores e revisem alguns conteúdos básicos, conceitos básicos que foram então explicados nas aulas de água e também de sais minerais, ok? Bons estudos e vamos adiante. A partir de agora nós vamos então compreender os compostos orgânicos, falando sobre carboidratos, falando sobre lipídios, vitaminas, entre outros. Vamos iniciar então falando sobre os carboidratos. Os carboidratos ou açúcares, né, também aí chamado de glicídios, nada mais, nada menos do que são a principal fonte de energia e são importantes para o nosso organismo, né? São essenciais para as reações bioquímicas do nosso corpo. Os carboidratos, na verdade, correspondem então, como o próprio nome diz, o próprio radical do nome diz, carboidratos, correspondem a hidratos de carbono, né? E que o principal açúcar que é fonte de energia para nós é a glicose. Nós vamos ver então, né, que são macronutrientes formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, e a unidade básica são os monossacarídeos. Bom, os monossacarídeos, eles podem se unir para formar açúcares maiores, né? Principalmente, por exemplo, até por ligações covalentes. Já explicamos o que são ligações covalentes quando falamos sobre água. Revisem lá, pessoal. Então, até por meio dessas ligações para formar açúcares bem maiores, né? Bem mais complexos. Vamos lá adentrar os monossacarídeos, que é uma das primeiras classes dos carboidratos, que existem três, né? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, como o próprio nome diz, são menores unidades de açúcar, do açúcar, né, de açúcar e não podem ser quebrados. Então, por que não podem ser quebrados, né? Vocês me perguntam. Além de serem as menores unidades, eles também são aproveitados pela célula, né? Isso quer dizer que há um maior aproveitamento pelas células. Contém então de 3 a 7 carbonos e os mais conhecidos são trioses, pentoses e hexoses. Nós vamos conhecer cada um deles agora. Bom, pessoal, as trioses nós vamos ter então como, por exemplo, gliceraldeído. Pentoses, nós vamos ter, por exemplo, ribose, né? Que são justamente o açúcar que vai formar ali, fazer parte ali da constituição do RNA. O DNA que vai formar vai ser o açúcar chamado desoxirribose. E um exemplo de hexose, nós vamos ter então a glicose, né? A molécula energética aí importante para a nossa célula. Bom, pessoal, agora falando sobre os disacarídeos, certo? Se os monossacarídeos, nós vamos ter então ali, né, moléculas menores, os disacarídeos são formados pela união de dois monossacarídeos. Então nós vamos ter aí o di, né, que quer dizer que são dois, então dois açúcares, né, dois monossacarídeos. Vou explicar já já para vocês como é essa formação. Por exemplo, então nós vamos perceber ali uma molécula de monossacarídeo mais outra molécula de monossacarídeo, que por meio de uma síntese de desidratação, nós vamos então haver ali uma fusão, né, dessas duas moléculas. Mono mais mono formam duas disacarídeo. Quando eu faço uma reversão dessa reação, eu tenho então que ter uma quebra, ou seja, uma retirada da molécula de água ali formada, H2O, vocês vão perceber bem ali ó, no di. E então eu vou haver uma segregação, né? Uma separação dessas moléculas que foram unidas por meio dessa reação, pela quebra da hidrólise, né? Então eu tenho mono e outra molécula de mono, certo? Bom, a gente vai entender agora justamente o que é essa síntese de desidratação e a quebra por hidrólise. Pessoal, a desidratação
é uma reação em que uma única molécula de água é retirada de uma única molécula ou um par delas, né? Quando eu falo uma única molécula, então estou falando aí de uma situação, né, intramolecular. Quando eu tenho ali duas moléculas, eu tenho então ali, ou seja, o par, né? Estou falando de uma reação aí intermolecular. Lembram lá da explicação da água, né? No caso, pessoal, da quebra por hidrólise, eu vou ter então a quebra de uma molécula maior em moléculas menores na presença da água, né? A molécula ali estava maior por quê? Porque ela foi formada ali então por dois monossacarídeos, né? Então ela é uma molécula maior. E aí ela vai ser quebrada em moléculas menores na presença da água. Deu para entender mais ou menos como é que ocorre essa síntese de desidratação e a quebra por hidrólise, certo, pessoal? Vamos dar continuidade em nossa aula. Bom, quem são os principais disacarídeos? Olha só, sacarose, lactose e maltose. E como são formados? Eu já falei para vocês que a formação de um disacarídeo é a partir da união de dois monossacarídeos, certo? Quando eu pego, por exemplo, uma glicose, que é um exemplo de monossacarídeo, e junto com uma frutose, que é um outro tipo de monossacarídeo, essa fusão, né, vai resultar no que nós vamos conhecer como sacarose. Marinho, me dá um outro exemplo. Eu pego a glicose e uma galactose. A fusão delas duas dá a lactose. Se eu for, por exemplo, pegar uma glicose com uma outra molécula de glicose, elas vão formar o que nós conhecemos como maltose, que é um exemplo também comum de sacarídeos, certo? Bom, pessoal, e chegando à nossa última classe de carbonos, nós vamos ter então os polissacarídeos. Se disacarídeos são formados por dois, os polissacarídeos são formados por muitas moléculas, né, ou várias moléculas de monossacarídeos, que já vão estar ali unidas. Algumas literaturas tratam os polissacarídeos como oligossacarídeos, né? Então vocês vão encontrar muito aí nos livros, por exemplo, de química, ou até mesmo nos antigos de bioquímica, que vão ainda trazer essa nomenclatura um pouco antiga, né? Mas a gente fica muito preso atualmente, ou usualmente ainda é tratado os polissacarídeos. Então os oligossacarídeos, ali só para a gente ter uma referência, são formados ali de 10 monossacarídeos, né? E uma outra característica importante também, pessoal, é que eles são insolúveis em água, né? Então, os polissacarídeos, além de serem estruturas extremamente grandes, eles são extremamente insolúveis em água. Então, vocês podem perceber aí que nós estamos já falando de de formações totalmente complexas, né? Uma terceira característica, pessoal, é que os polissacarídeos, além de serem insolúveis em água, eles também têm como principais exemplos o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Né? O amido nós vamos perceber ele como uma molécula de reserva, né, das plantas, que vão estar estocadas não só no caule, como também nas raízes. O glicogênio, que é quando nós temos moléculas de açúcar reserva no nosso organismo, principalmente no fígado, né? Se transformado ali em uma macromolécula de reserva. E entre outros, né? A quitina, que havia ali como exemplo, que forma a carapaça dos insetos, chamado de exoesqueleto. Bom, pessoal, e a função dos carboidratos no nosso organismo? Primeiro, nós vamos ter como fornecimento de energia. Eles são extremamente importantes, né, pelo fornecimento da energia para as células. Assim como também nós vamos ter ali o exemplo da glicose, né, que é a principal molécula, principal açúcar utilizado aí como fonte de energia para as nossas células. Além disso, pessoal, como função também dos carboidratos, eles têm como armazenamento, no caso o amido e o glicogênio, o amido na célula vegetal e o glicogênio na célula animal. De que forma? O amido, ele vai estar lá, por exemplo, terminou o processo de fotossíntese, então a glicose ela vai precisar ser estocada para não ficar tanto açúcar na planta. Ela vai precisar ser estocada na planta, no caule e na raiz. Já o glicogênio, quando nós temos uma ingestão muito grande de açúcar, esse açúcar ele vai ser estocado no fígado, por exemplo, como glicogênio.
é como se fosse a despensa da nossa casa, né? Nós precisamos estocar uma grande quantidade para quando necessitar, a gente transforma essas macromoléculas em micromoléculas para poder aproveitar então para as atividades metabólicas do nosso organismo. Estruturalmente nós vamos ter a celulose e a quitina, né? A celulose na parede celular e a quitina na formação ali da carapaça dos insetos. Bom, galera, aqui nós vamos ter então um panorama geral, né, dos carboidratos, formado ali por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí as três principais classes, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vocês podem anotar aí, né, fazendo aí então para vocês as anotações das partes principais dessa aula, fazendo o apontamento ali das pentoses, os monossacarídeos, as hexoses, né, e a glicose ali como fonte de energia para o metabolismo celular, além dos apontamentos do disacarídeos e polissacarídeos. E é isso, e até mais, pessoal.